Olá, olá, olá! Começando literatura antifascista, Jéssica Balbino. Tudo bem com você? Tudo bem, e com você? Tudo bem também. Estamos fazendo um Acho que faria episódio. melhor se a gente tivesse já colocado fogo em Brasília, mas estamos fazendo o que dá, né, na Começando quarentena. o episódio de grito do Rabiscos que nunca se cala, não é? O Rabiscos que nunca se omite, o Rabiscos, este podcast Rabiscos que que não sempre passa pano rabisca. pra ninguém. Esse podcast que não passa pano pra ninguém. Eu quero ser conhecida como a apresentadora do podcast que não passa pano. Recentemente a gente falou em alguns episódios aqui sobre situações distópicas, né, que estamos vivendo. A gente aliou essas situações distópicas à literatura, né? Chega até a ser clichê ficar falando que a gente está vivendo uma distopia, mas, né, o mundo não cansa de nos surpreender, né? Recentemente a gente teve casos aí que tivemos casos que são verdadeiros levantes de luta, né, contra Sim, ideais de extrema-direita, ideais fascistas, né. O Rabiscos compra essas brigas contra a intolerância, o autoritarismo, o racismo, a homofobia, a gordofobia, enfim, tantas causas aí que se fortalecem na arte, né. Eu acho que esse que é legal. E a gente vai dar foco hoje na literatura antifascista, na literatura antirracista. A gente vai falar com pessoas dos movimentos, com escritoras pretas, com poetas de periferia, com pessoas de coletivo, né? Porque fingir que nada está acontecendo é muito delicado, né? Porque as pessoas estão morrendo, né? Uma sociedade, eu sempre falo isso aqui, uma sociedade ela precisa para ser saudável de afeto, né? A sociedade ela pressupõe o afeto, a empatia, para que a gente possa viver num lugar em que todo mundo tem direito igual, né? A gente teve o caso do sim. João Pedro, teve o caso do George Floyd, ou seja, a gente está numa efervescência muito triste agora, né? Eu acho assim que a gente está, na verdade, no limite, porque isso tem Uhum. acontecido há muito tempo, né? No Brasil, mais precisamente, há 500 anos que a gente tem notícia. E só que eu acho que a gente não aguenta mais, né? Então você junta tudo, né? Você junta uma pandemia com um governo que flerta com o fascismo, com movimentos extremamente autoritários e que celebram isso, né? E aí eu acho que é o limite do limite, né? Tipo, Uhum. aquele momento que você fala, eu não aguento mais, né? Então, já que eu vou morrer lutando, né? Vamos morrer Mas eu atirando, não né? acho que seja uma coisa excepcional ou extraordinária que esteja acontecendo, né? Não é, né? Eu acho que o que aconteceu de domingo para cá foi que a classe média, foi que as pessoas brancas entenderam o que está acontecendo, entenderam que existe esse movimento e começaram a se posicionar, porque eu acho que na periferia, para as pessoas que Nunca são parou, né? oprimidas, isso nunca parou, isso nunca deixou de acontecer, né? O Ailton Krenak fala muito isso sobre a causa indígena, ele fala que para os indígenas o genocídio já dura 500 anos É. no Brasil, então para as pessoas pretas idem, né? Então acho que a gente só tomou consciência, né? A gente só passou a entender que isso tem acontecido. E se você pega, sei lá, anos atrás aí, quando eu particularmente quando eu conheci a literatura periférica, né, através de você que você me apresentou a literatura de periferia, você vê essas pautas já envelhecidas no sentido de, olha, nós estamos aqui lutando faz muito tempo. E eu acho que as pessoas que estão tentando entender agora, né, acho que nunca se buscou tanto entender o que é o fascismo, o que é o nazismo, o que é a extrema direita. As pessoas despertar a consciência de que não é uma luta nova só, né? Saber também qual que é o nosso papel, qual que é a função de não ficar falando aí aos cantos, né? Não ser a voz de quem está aí gritando há tanto tempo, né? E a gente tem Sim. a gente sempre fala isso no Rabiscos porque a gente tem essa preocupação sempre de amplificar as pessoas que vêm aqui, né? Hoje nós vamos conversar com uma série de pessoas que fazem trabalhos incríveis, que são poetas, que são escritores, que são produtores culturais, que trabalham com festas literárias, né? A gente vai falar com a Dani Bernardino, da Fluke. Enfim, a gente tem esse dever também de estar junto, mas amplificando a voz de todo mundo aí que tá na trincheira há tanto tempo, né? Sim, sem É, dúvida. Eu fico pensando assim, o Brasil ele mata um jovem negro a cada 23 minutos, né? Então, assim, é muito incoerente, tipo, a gente vê um movimento, não julgando, porque acho que é importante, né? Antes tarde do que nunca despertar, mas onde que estava a indignação dessas pessoas durante uhum, todo esse tempo? A gente precisou de essa um que é a aval reflexão. dos Estados Unidos para que as pessoas e as empresas começassem a se posicionar, né? Tipo, Uhum, a gente já perdeu a Cláudia, a gente já perdeu a Marilda, a gente já perdeu a Marielle, a gente já perdeu a é, menina Agatha, o menino João Pedro, todas essas pessoas
E onde que estava, né, a indignação, onde que estava esse furor? E eu acho assim que a gente aqui no Rabiscos tem tentado, né, pelo menos todos os episódios e sempre que possível a gente tenta se posicionar politicamente, né? Ontem eu fiz um texto na minha rede social pessoal e falando sobre isso, né? Que tudo que a gente faz é político. Então, quando a gente escolhe uma pauta para os nossos episódios, é uma decisão política, né? Então, falar sobre isso hoje não é um despertar de hoje, não é uma ação isolada e não é porque está todo mundo falando, né? A gente tem falado há bastante tempo e se indignado há bastante tempo. Não foi de domingo para cá. Que, curiosamente, né, a gente entra aí no mês de junho, mais uma vez com alguma coisa acontecendo no mês de junho. Espero que o resultado desse levante seja melhor do que o resultado do levante de 2013, que trouxe a gente até aqui, na verdade, né? E que a gente possa, enfim, contribuir um pouco através desse episódio com um pouco de arte, com um pouco de literatura para esse debate que é para lá de urgente, né? E quem acompanha o Rabisco sabe que a gente já está nessa há muito tempo, né? Basta pegar os primeiros episódios, a gente sempre tentou pelo menos mostrar isso do jeito muito ligado à literatura, né? E à arte em geral, como que ela funciona, né? Como ela é a máquina propulsora de pensamento e de reflexão, né? Sim, sem dúvida. Bom, vamos dar início aos áudios, então? As pessoas eu queria... Sim, o primeiro áudio, ele é da Lisete Maneza, que é uma amiga minha. Ela é poeta, é slammer, é cantora. Ela mora atualmente na Holanda, mas ela vive também, se divide ali entre Bélgica e Holanda. Ela é natural de Ruanda com a família dela. E eu conheci ela na FLUP o ano passado, mas eu já sabia do trabalho dela de outros anos, através de outras amigas. Ela já tinha vindo para cá. Então é uma slammer que circula bastante aí disputando através dos campeonatos de poesia falada. E no domingo ela me mandou um áudio pelo WhatsApp me perguntando como é que estava a situação aqui, se lamentando de tudo que está acontecendo no mundo, nos Estados Unidos e tudo mais, muito cansada das redes sociais, muito cansada, né, de todo esse movimento. E é curioso porque ainda não tinha acontecido os protestos aqui no Brasil, né, o protesto que uniu aí as duas torcidas rivais, a do Corinthians, maravilhosa como sempre, e a do Palmeiras, e que formou-se aí, então, uma espécie de levante dessa classe que é tão oprimida e que realmente não aguenta mais. E aí, nesse áudio, eu queria só deixar claro que é um áudio em inglês, porque a gente se comunica em inglês, porque ela, enfim, né, a língua ali que a gente tem em comum para se falar, mas nesse áudio ela está falando justamente sobre isso. Para pessoal que não compreende, não assusta, o restante do episódio é todo em português, tá? Vão ser 5 minutos mais ou menos de áudio da Lisete em inglês. Quem não compreende a língua pode pular os 5 minutos aí, mas em resumo é mais ou menos isso que a Jéssica falou. E a gente volta falando aí dos projetos no Brasil. Hey, so there I am. How are you doing? I saw this picture of you in the metro, in the newspaper, and it looked so strong. I hope you're doing fine. Here I'm doing really okay. Well, I'm living like indoors at my dad's house, so I'm safe, and with Corona the things are getting a little bit better here. But I think you know it about the death of George Floyd in America. You know, like I saw it on the internet and then I was like, oh, another brother, you know, they killed another brother, and then I just closed it. But then I saw the big protests, and I saw, for the first time in my life, I saw a lot of white people that I know. I even saw it on the TV in the Netherlands that are aware of this for the first time, which was crazy to me. And then, because first I normalized it so much that I saw the news and I just closed my phone because I was like, I've seen this enough now, and it was too much. I was feeling like I'm not even gonna react on this because it's happening all the time. And then for the first time, even my dad, he sees these things, he never says something about this, he never acts like it's something real. And this is the first time when he was really reading this and following the news. It's the first time that, you know, it's some people who always deny it are finally talking about it. But then there's also a lot of people that are saying such bad things.
But because this is so big in America, it's becoming so big also here in Europe, probably in Brazil too. I saw some things on Instagram of Brazil, so I started writing a song about this. You saw it, I Can't Breathe. You even shared it. Thank you so much for sharing it. But then when I started doing that, I got so involved again, and then I remembered. So in October, this happened to a guy in Brussels, and like 1 month ago again, when the police was driving and then they drove on him and then he died. It happened 1 month ago, and it also happened in October or September. And then there was a big march, and I attended. So I saw the mother and the sister crying. So it was so intense, and I had friends who knew the family. So because of that intensity, that now I really, when things like this happen, I have an emotion that like that is real because I know what it was like, back then. So every time this happens, it awakes those emotions, and it awakes the kind of fear of this happening to my friends or my family or my brothers and sisters. And these are my brothers and sisters. I also heard from Midria that like 1 or 2 weeks ago, I think 2 or 3 weeks ago, something like that, something like this happened to a black boy in Brazil again, and it happens all the time. And I've just been aware of this since like around when I met Isabel in 2017. That's when I first started realizing the violence that is being done to black people on a daily basis that really goes as far as murder. So, because I'm so engaged in all these subjects, normally I just do it and I just read about it without anyone sending me stuff. But now, because of Instagram and the algorithms and then this big news, it's overwhelming. It's so much. That's why I'm just deleting Instagram, and that's what was going on. Thank you so much for texting me. Um, Tell me how you are doing, and how, if the news reaches you the same way, or with the, I think it was a black boy in Brazil, right? And last year I remember it was a black girl. I don't remember her age anymore, but I remember the pictures on the Instagram of my Brazilian friends. It's crazy. It's crazy. And the thing is, like, one time you see it, you get shocked and you're aware of it. Okay, that's a painful moment of everyone. Yeah, for everyone who's like, who cares about this. But then when you keep seeing it and you keep seeing videos of these things, it's just too much. Yeah. Ouvimos então a Lisete Maneza, bacana ouvir e bacana saber essa preocupação aí global, né? Todo mundo meio que se unindo, todo mundo meio que se preocupando e as coisas acontecendo de um jeito muito singular, com uma corrente só, assim. Isso é muito bacana de ver. Isso ao mesmo tempo que dá muita tristeza e desespero, de alguma maneira também deixa a gente um pouco mais confortado e talvez com um pouquinho mais de esperança de saber que a gente está unido através dos nossos iguais, né, dos nossos pares, mundo afora. A Lisete, ela fala sobre o caso da Ágata do ano passado, que chocou muito ela, que ela soube quando ela veio para o Brasil em outubro. Ela fala do caso do músico Evaldo Rosa, que foi morto com mais de 200 tiros pelo Exército no Rio de Janeiro, na frente de toda a família. Fala do caso do Floyd, fala do caso do menino João Pedro. Ou seja, é isso, a gente está há muito tempo lidando com essas execuções do povo preto. A gente realmente não aguenta mais, e é sobre isso que ela fala no áudio dela. E, na sequência, a gente convidou o poeta, que é o Jefferson Santana. Querido Jeff. Ele é um queridíssimo Jeff, ele é um poeta ambulante do coletivo Poetas Ambulantes de São Paulo, ele é professor da rede pública, é preto, vive na periferia de São Paulo e enfrenta essa trincheira diariamente. No domingo ele é corintiano também, né, porque todas as duas pessoas são corintianos, e ele, no domingo ele postou uma poesia, ele mandou essa poesia pra gente, então acho que a gente pode começar com a poesia e depois ouve o que ele falou, né?
Vamos então ouvir o poema do Jeff, e sigam eles nas redes sociais também. O Jeff é um poeta muito apaixonado, assim, a gente sente muito amor pela poesia mesmo no que ele faz e muito de vivência, né? Aquilo que ele enfrenta, aquilo que ele vê dia a dia. Ele está sempre nas ruas, está sempre nos metrôs, declamando, lendo poesia. Isso é muito de se exaltar, né? Vamos ver o poema dele então? Vamos lá. Vamos lá. Escrevo poemas em páginas de lutas sobre linhas de sobrevivência e declamo contra a opressão pelo levante que neste dia se anuncia. Lindo poema do Jeff, né, Jéssica? Sim, o Jeff é muito querido. Eu gosto do Jeff, conheço ele faz muitos anos. E é isso, ele tá sempre nessa trincheira, ele tá sempre nessa luta. E é um cara super bacana, é um cara super legal. E ele é heróico, né? Assim, a pessoa ser poeta e professor na periferia do Brasil nos dias de hoje é ser um herói, né? Não tem outra palavra fácil, né? para que a gente possa se referir além de herói, né? Ele contou um pouquinho da história dele aí, falou um pouquinho desse momento também. Vamos ouvir ele. Olá a todas e a todos, aqui quem fala é o Jefferson Santana, sou poeta, sou professor, morador da periferia de São Paulo, do bairro Jardim Ângela, um dos bairros aí que ficaram conhecidos na década de 90 por ser o lugar mais violento do mundo, então eu me autodeclaro como sobrevivente, por ter vivido toda essa situação. Algumas coisas mudaram nesse lugar, mas o desamparo do poder público ele permanece em várias instâncias, né? Eu falo aqui, né, desse local e evidenciando todo o descaso que a gente sempre teve, que a gente vem tendo muito mais com esse desgoverno que nós temos aí, o governo Bolsonaro, o governo Dória, o governo Bruno Covas, políticas públicas que não têm chegado, pessoas passando necessidade. Nesse momento de pandemia, a gente vê tudo isso potencializado. Muitas pessoas desempregadas, a gente sabe que as escolhas feitas do recurso público, elas não nos favorecem desde sempre. E é importante aqui destacar um outro dado. O Jardim Ângela é o bairro considerado, né, com a maior população preta, maior população negra da cidade de São Paulo. Aproximadamente 60% da população se considera negra. Isso foi revelado num dado da rede Nossa São Paulo no ano passado, e a gente, né, vê que é uma atuação aí do poder público racista, né, porque bairros de maioria branca da cidade de São Paulo sempre recebem mais recursos, mas enfim. Falo no momento de pandemia e em que, como professor, estou tendo que dar conta de várias demandas. Sou professor da rede estadual de São Paulo. Estamos aí acompanhando alguns conteúdos online e complementando com atividades. Porém, a gente sabe da precariedade, a nossa precariedade muitas vezes para acessar a internet, assim como de nossos estudantes. Muitos estudantes a gente não consegue entrar em contato, muitos estudantes a gente sequer sabe se estão passando necessidade, né? A gente reflete muito, né, pelo menos alguns colegas, como a gente pode alimentar esse aprendizado se muitas crianças, muitos adolescentes aí não estão podendo alimentar nem o estômago, né, nem o corpo. Então é muito complicado. Educação não presencial. A educação presencial sempre foi muito precária aqui, mas nesse momento ela está ainda muito mais desigual. Falo também, né, como artista aí que teve seus eventos cancelados, né, por medida de segurança, mas que percebe que dentro desse meio artístico, né, a gente
não está recebendo apoio dos órgãos, não tem aí editais que sejam efetivos para socorrer esses artistas, sobretudo os artistas que têm como única fonte de renda a arte, né? Eu ainda posso dizer que na educação ainda estou conseguindo ter alguma renda, mas os artistas eles estão totalmente desamparados, e é importante a gente destacar que a arte ela é fundamental para o ser humano e é fundamental principalmente num momento como esse que as pessoas estão ficando em casa. Então deixo aqui alguns alertas para vocês refletirem e pensarem aí, certo? Muito obrigado, Jeff, pela participação aí no Rabiscos. Que legal. Obrigada, Jeff. Conheçam o trabalho dele aí que vale muito a pena, viu, pessoal? Comprem os livros do Jeff também, que são muito lindos. O Jeff tem uma poesia muito particular e muito bonita. Vale muito. Vale muito. Dando sequência, a gente falou com a escritora Cidinha da Silva também. Ela já veio aqui no Rabiscos, né? Conversou com a gente brevemente aí, falando sobre um texto dela, em que ela fala sobre o Floyd e o menino João Pedro. O texto foi traduzido para o inglês, para o espanhol também, e falou também sobre o livro Parem de Nos Matar, que foi publicado em 2016, que deixa claro aí aquilo que a gente falou no começo, né? Que esse grito aí não é de hoje. Sim, vamos ouvir então a Cidinha, que é sempre cirúrgica e sempre necessária e imperdível que a gente possa ouvir a Cidinha sempre. João Pedro e George Floyd. Eles têm compulsão e gozo pelo jorro do nosso sangue. Eles não nos deixam respirar, quebram nosso pescoço e se regozijam com nossa dor. Eles atiram em nossos meninos rendidos dentro de casa, pelas costas. Eles fazem publicidade do genocídio como mecanismo de controle, de domesticação dos corpos negros alvo. Eles nos matam por prazer e sadismo, investidos da condição de heróis exterminadores do inimigo, gestado nos porões de seu imaginário branco, podre e encurralado. Nós emudecemos. O abate tem mesmo essa função. É diuturno, imparável, incansável, é disparado de todas as direções em nossa direção. Nós portamos um alfange para incisões precisas e profundas, uma cabaça com ervas para cuidar da úlcera, punhados de pólvora e sabedoria para fazer fogo, para explodir em fogo esse mundo que nos aniquila. Nós somos búfalos, uma manada de búfalos. Nós temos a força que faz o leão chorar e o esmaga, feito barata. Esse foi um texto escrito no calor desses assassinatos recentes, né, de um menino brasileiro, negro, de 14 anos, dentro de casa, numa favela carioca, e do segurança George Floyd, em Minneapolis. É um texto que de imediato foi traduzido de maneira voluntária para o inglês e para o espanhol, para o inglês pela Natália Afonso e para o espanhol pela Maricel Hernandes. E é um texto que poderia ser mais um do livro Parem de Nos Matar, que eu escrevi em 2016 e que reúne um conjunto de crônicas que tratam do genocídio da população negra no Brasil, das diversas formas que o racismo tem de matar, né? Seja a morte simbólica, seja a morte pela eliminação física, pelo extermínio. É um quadro generalizado de necropolítica que a gente vivencia no Brasil e que está retratado nesse livro. É isso. Muito obrigado, Cidinha, que quando veio no Rabiscos falou sobre o livro Um Exu em Nova York, né? Sim, a Cidinha é queridíssima, vale muito conhecer a literatura da Cidinha, que é sempre muito posicionada, sempre muito certeira, sempre muito cirúrgica, sempre feita com
com muito talento, é uma literatura muito incrível. Eu sou uma grande fã da Cidinha, eu vou defender a Cidinha sempre, porque eu acho que todo mundo, ela merece ser muito mais lida, né? Ela precisa ser muito mais acessada, né? Passou da hora da Cidinha ser lida por todo mundo, de estar em listas e tudo mais. Muito obrigado, Cidinha. Um beijão para você também. E quem que é a próxima, Jéssica? A gente falou com a Brisa de Souza, que é poeta, ela mora em Paraty, essa cidade incrível. A Brisa, ela é afro-indígena, mãe solo, produtora cultural e anarquista. E aí ela fez um recorte histórico sobre o fascismo e os posicionamentos que estouraram de domingo para cá, que é quase uma aula, né, que a Brisa dá aí pra gente histórica, e que eu acho que é muito importante, porque a gente viu muita gente aderindo aí aos avatares e as figurinhas sobre ser antifascista, mas muita gente sequer sabe por que está se posicionando e, de fato, o que é o fascismo, né? E acho que, porque se torna muito óbvio, né, a gente se posicionar contra o fascismo. Chega a ser revoltante você precisar dizer que você não é antifascista. E não tem meio termo, né? Ou você é fascista ou você é antifascista. Não tem como você ser isentão nesse caso, né? Não tem como você pagar de antipetista e falar, olha, eu sou isento aqui. Ou você é ou você não é. E aí ela dá essa aula, eu acho que é muito fundamental que a gente escute, preste atenção e passe a praticar mais. É muito legal, a Brisa, ela fala com muita clareza, né, os conceitos, como que se desenvolve, como que você consegue entender o fascismo na doutrina também, para colocar ele na sociedade. E é isso, né, a rebeldia, o grito, o protesto, com consciência, que ele é válido, né, com a consciência de onde você está inserindo, contra o que você está lutando, né, não porque é uma moda, não porque as pessoas estão falando, mas a Brisa conseguiu abrilhantar muito o episódio, porque a gente mostra os projetos e a hora que ela consegue amarrar isso num conceito político, num conceito social, a gente fica com um episódio de fato rico, né? A pessoa que chegou aqui, começou a ouvir e chega, nossa, deixa eu entender um pouco. E então, muito obrigado, Brisa, foi muito legal o seu áudio também. Vamos ouvir ela, então. Sim, bora lá. Em pleno 2020, o povo brasileiro declara-se antifascista. O absurdo, ele não está no posicionamento, que eu nem diria político, mas de caráter. O absurdo está em legitimar que você, né, não compactua com o governo presente que atua de forma criminosa. O fascismo é crime. Por quê? A legislação brasileira segue determinações dos direitos humanos, que são determinações internacionais, e nessas possui uma infinitude de leis específicas contra crimes de preconceito e discriminação. Por exemplo, tem a Lei 2.889, de 1956, que no seu artigo 1º diz: quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar a destruição física, total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo, será punida. Essa punição, ela é decretada na Lei 7.960, de dezembro de 89, que no artigo 1º também determina a prisão temporária de pessoas que efetuem, né, essas atitudes genocidas, entre vários outros absurdos. Mas afinal, né, o que é o fascismo? Por que é tão perigoso? O fascismo, o nazismo e o totalitarismo e vários outros ismos são formas de governo que aconteceram no século XX, teve início lá em 22 na Itália com Mussolini, né, em 1919 já surgiu alguma coisa, mas de fato em 22 se estendeu para o Hitler, que era um fã histérico do cara, e aí que qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. Só que lá ambos eram extremamente inteligentes e manipularam toda a nação para uma ditadura. Né? O que é a ditadura? A ditadura é uma expressão política antidemocrática. O fascismo é caracterizado por uma reação contra esse movimento democrático que surgiu graças à Revolução Francesa, que foi uma revolução pautada pelos operários e a classe trabalhadora como um todo. Quais são as suas principais características?
O fascismo tem a valorização do sentimento de nacionalismo, da proteção do país e a defesa da segurança nacional. Então, é extremamente nacionalista. Militarismo e a utilização de preceitos religiosos como forma de controle e manipulação da população e perseguição, principalmente através dos meios de censura, uso de violência, às pessoas que são declaradamente opositoras do regime. O fascismo italiano, ele não era exatamente igual ao nazismo alemão, que tinha aquela obsessão antissemita, ou ao franquismo espanhol, que tinha a ideia principal como a preservação formal da monarquia, né? Então era uma ditadura monárquica. Todos esses, cada qual, né, dessas ditaduras, elas tiveram as suas peculiaridades, e quase 100 anos se passaram, o capitalismo se fomentou, se enrijeceu através de outras falhas, se reinventou. O pós-modernismo veio para justificar o neoliberalismo, o livre mercado e todas essas coisas que parecem boas, mas não são. Então, dentro dessa globalização, seria impossível repetir o fascismo, o nazismo ou qualquer ismo, atendendo às características originais, né, de 1930. Mas o que tem em comum é essa ideia de extermínio, né, que prossegue com outras maquiagens. Então, hoje em dia, a gente tem o que se chama de neofascismo, que não é uma cópia exata do fascismo. O fascismo foi para o marxismo, essencialmente, a forma política da contra-revolução diante do período da Revolução Europeia, quando a existência da União Soviética inspirava a causa dos trabalhadores e havia aquela potência operária. Os fascistas, né, nessa época, eles se apropriavam, inclusive, de símbolos da esquerda, que na década de 30 tinha uma grande audiência. O Mussolini tinha um discurso anti-elitista voltado para o homem comum, então era bem povo, assim, sabe? Ele sabia onde atingir, e volta a dizer, qualquer semelhança não é mera coincidência. É muito importante você poder atingir a todas as classes, né? Vamos lá. Mas, né, apesar de você atingir todas as classes, você sempre favorece a burguesia, o capitalista, né, que financiava esses movimentos que atacavam os trabalhadores. Então, o neofascismo, ele, na verdade, conseguiu promover as pazes entre a economia do mercado, né, esse livre mercado, essa demanda absurda e essa não valorização, né, e um Estado totalitário. Então, ele consegue unir a violência e o autoritarismo típico do fascismo ao discurso do empreendedorismo. O homem ideal do neofascismo é o que a gente já vive. É aquele que trabalha da hora que acorda até a hora que dorme para enriquecer sem ter que pedir favores ao Estado, que é o que a mídia lança como meritocracia, né? O famoso faça por merecer, caminhe de sol a sol para conseguir um trabalho e se formar com louvor. Coisas que não têm o mínimo de louvor, né? A ideia de inimigo externo e delimitar fronteiras do fascismo se transformou, na verdade, num inimigo interno no neofascismo. Tanto que atualmente o governo do Brasil, né, ele é uma extensão do governo norte-americano, ainda com a síndrome de colônia, com a síndrome de cobaia, como a gente viu, né, o Trump, por exemplo, recusaram lá o uso de cloroquina nos Estados Unidos, então eles já estavam com uma superprodução do medicamento, e um mês depois o Brasil recebeu essa doação do que foi recusado nos Estados Unidos. Enfim, a gente tem essa síndrome, né? Então, assim, os grupos internos se enxergam como inimigos,
que é, novamente, o que a gente tem dentro da política brasileira. Esquerda contra esquerda, é anarquia contra um comunismo, é um pseudo-socialismo contra, sabe? A gente tem essas brigas internas que são medidas tomadas, né, como forma de combater a oposição política, o debate de ideias. A gente debate entre a gente, não debate contra o mal maior, que é esse genocídio que acontece muito fortemente com o que chamam de minoria, os grupos vulneráveis, quando na verdade a gente é uma supermaioria, né? Mulheres, os pretos, os indígenas. Então a periferia é exterminada cotidianamente. Então a gente tem a gente não se junta para esse bem maior, que é contra o Estado. A gente fica nessa rixa de nós com nós, né? Não é nós por nós mais. O Estado totalitário, ele não reconhece os limites da sua autoridade. Tanto que o cara se chama de Messias, o que remete mais uma vez à utilização da religião como manobra. Então, é muito perigoso a gente viver o que a gente está vivendo, porque isso já aconteceu há 100 anos atrás, rendeu em super extermínios, a história está aí, foi, sabe, tudo que de fato já aconteceu. A gente tem esse neofascismo que ele não está acontecendo, obviamente, como Mussolini, ele não acontece como Hitler, não vai acontecer da mesma forma, com as mesmas características, mas a ideia é a mesma, sabe? A pauta é a mesma, é o extermínio daqueles que um determinado grupo não identifica como, sei lá, digno à vida, competente enquanto ser humano. Porque é isso, né? É uma determinação de que um grupo é superior ao outro grupo, uma raça é superior a outra raça. Não temos, como a gente vive num mundo democrático, num país democrático, obviamente a gente não vai ter as reações de imediato, né? As reações de tortura, a choque, por exemplo. Óbvio que o governo não vai agir dessa forma, porque, né, como eu disse lá no começo, existem essas determinações internacionais dos direitos humanos. Mas tudo isso ele é executado de fato de uma outra forma. A gente não vai ter cabeças penduradas em árvores, mas a gente tem todos os dias camburões cheios de corpos, inclusive já mortos, né? A gente tem invasão de casas na periferia e pessoas levando crianças embora. Pessoas levando crianças embora. Então, a gente já tem tudo isso acontecendo, e esse, na minha opinião, é o grande perigo do que a gente vive. Tudo isso já acontece, tudo isso já está em caminho, já está sendo executado, só que de uma forma muito maquiada, porque não pode mais acontecer da forma anterior. E a gente não consegue visualizar isso por não ser radical como era antes, né? Como tem um laço de fita cor-de-rosa, isso não é vislumbrado. A mídia, ela apazigua muito do que acontece, muita coisa não é dita, não é colocada, muitos números são maquiados, então... Mas, de fato, a gente já vive um neonazismo. Eu tenho muito medo da gente estar caminhando por uma ditadura, porque eu também acho que a gente está. Todas as revoluções se deram através da classe trabalhadora, todas as revoluções são operárias. A pauta de qualquer mudança radical dentro do sistema tem que ser como luta de classes.
Não consigo vislumbrar agora nada que possa ser feito, ainda mais em época de pandemia, mas é muito necessário que a gente fique extremamente atento em cada atitude tomada, inclusive a coisa imbecil que é beber um copo de leite, né, né, nessa época bebiam leite porque leite era tão branco quanto a pele, então era uma supremacia, né? Bebamos café, então, porque a gente tem que combater com fogo, e o neofascismo, ele não é menor do que o que a gente viveu lá em 1920. Não é nem um pouco menor. Estejamos atentos e fortes. Muito legal, então, o áudio da Brisa. Valeu, Sim, Brisa, pela sua importante. participação. Obrigada, Brisa. Só tenho amiga incrível, né? É um negócio, é uma loucura. Perfeito, né? É uma loucura ter tanta amiga incrível. Inclusive, eu queria que acabasse logo essa quarentena pra gente poder desfrutar, né? Dos amigos queridos, mas vamos lá. Um beijo, Brisa. A gente falou também com a Dani Bernardino, que é coordenadora da FLUP, que é a Festa Literária das Periferias, do lado do Júlio Ludemir. Eu sou uma entusiasta da FLUP, né? Eu não perco a oportunidade de falar da FLUP e de venerar a FLUP, né? Eu acho que o trabalho que eles têm desenvolvido aí há quase uma década, que é um trabalho de formação e por si antifascista desde a gênese, é imenso. Acho que a FLUP hoje, não hoje, né, desde que ela surge, ela é um festival de vanguarda e é um festival absurdamente completo, né, um festival de literatura completo, que vai na contramão, mas que dialoga, que flana entre todo mundo e que é certeiro e pega onde tem que pegar. Então, quem não conhece a FLUP, por favor, conheça. Esse ano até falei no episódio de curadoria que eu queria ir com você na FLUP esse ano, lembra que a gente estava até combinando? Sim. Antes do caos. Ela está acontecendo online, né? Eu espero que em algum momento tenha qualquer coisa para que a gente possa se abraçar e rolar essa FLUP de alguma maneira. O áudio da Dani é incrível, assim, porque ela conta a história da FLUP, ela relembra o S. Salles, que era marido dela e que deixou a gente no passado. Foi um dos fundadores, né? Ele e o Júlio Ludemir, né? Sim, o S é um cara maravilhoso, que me estendeu a mão muitas vezes, assim, incontáveis vezes, e que merece sempre ser lembrado, precisa sempre ser lembrado também e venerado tanto quanto a FLUP, mas vale muito a gente ouvir a Dani, que assumiu aí esse bastão deixado pelo S, está fazendo isso com um brilhantismo gigante. Vamos ouvir ela. Vamos ouvi-la, então. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Daniele Bernardino, pedagoga, mestre em educação, estudante de jornalismo. Atualmente eu estou na coordenação da Festa Literária das Periferias, a FLUP, ao lado do Júlio Ludemir. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite da Jéssica Balbino para fazer esse podcast. Ela é uma amiga querida que eu reconheci por compartilharmos trincheiras de muitas lutas em comum. Bom, a ideia hoje é que eu possa falar para vocês um pouquinho sobre a FLUP. A FLUP nasceu de um sonho, sonhado e vivido pelo Júlio Ludemir e pelo Écio Salles, meu marido, companheiro amoroso, fiel, querido, com o qual eu convivi durante 15 anos e que nos deixou, infelizmente, em julho do ano passado. A FLUP é uma festa literária internacional cuja principal característica é acontecer em territórios tradicionalmente excluídos dos programas literários. Nós já passamos pelo Morro dos Prazeres, Vigário Geral, Mangueira, Babilônia, Cidade de Deus, Vidigal. E chegamos no ano passado ao centro da cidade do Rio de Janeiro, abraçando a região que o sambista Heitor dos Prazeres batizou de Pequena África, que para nós tornou muito emblemático, né, a chegada nesse território. Outra característica que nos torna únicos na FLUP é que ela é precedida por um processo formativo, que já resultou na publicação de 21 livros com autores, autoras das nossas periferias. Alguns desses autores que passaram por essas formações são pessoas que têm trilhado trajetórias maravilhosas, como Ana Paula Lisboa, a Yasmin Tainá, o fenômeno Giovanni Martins, esse querido morador da Rocinha. O livro dele foi traduzido para mais de 10 países. Então, com muito orgulho,
a gente pode atribuir à FLUP a emergência da primeira geração de escritores oriundos genuinamente das favelas cariocas. Bom, no ano passado nós chegamos à nossa 8ª edição. Foram 5 dias de programação celebrando o poder da poesia falada, em particular aquela produzida pelo povo negro. Aconteceu no Museu de Arte do Rio, no Mar, que fica na região central da nossa cidade, não muito distante do Cais do Valongo. O Cais do Valongo foi o maior porto escravagista da história mundial. O lugar foi cenário das maiores atrocidades contra o povo negro e certamente uma das maiores da história da humanidade. Isso aí não impactou não só o Brasil. E nós temos muito orgulho de termos reinventado esse espaço, no sentido de que o transformamos num lugar para que homens e mulheres negros pudessem falar de si, das suas existências, resistências, celebrarem sua arte, sua luta e darem realmente potência às suas vozes. A FLUP sempre teve a intencionalidade de trabalhar para e com os pretos. Mas a gente observava, e isso era uma crítica doméstica que eu fazia na convivência com Écio, que ela trazia uma certa incoerência por ser um evento capitaneado por 2 homens e homens brancos. Então, com a morte do Écio, num primeiro momento do luto, eu pensei em não me envolver nas atividades, em não acompanhar mais, porque me trazia uma memória afetiva muito forte, me remetia em absolutamente tudo à saudade que eu sentia dele como viúva. Ele e a FLUP se tornaram um só durante muito tempo. Eu me lembro de vários momentos em que o aniversário de uma das nossas filhas, que aniversaria em novembro, a gente comemorava na FLUP, porque era uma realização que era uma parte da família, realmente. Eu me comportava como uma espécie de primeira-dama, do evento. Então, eu estava ali sempre nesse lugar de apoio, de estar ao lado, uma coadjuvante. Mas aí, gente, a gente percebe nessa hora que a natureza da mulher preta não é ser coadjuvante e nem mesmo esmorecer, mesmo diante da tristeza de um luto, de uma perda tão impactante como foi a perda do Écio na minha vida. Então, eu aceitei o convite do Júlio para que eu me tornasse a cara pública da FLUP, efetivamente. E aí a gente começa a entender que nada é por acaso, Eu entendi que fazia todo sentido eu, como mulher negra, estar personificando um lugar de fala da FLUP. Ainda que esse lugar tenha sido sempre muito legítimo, muito respeitado, com muita propriedade por eles dois, mas trouxe uma legitimidade que talvez faltasse à nossa identidade. Bom, para essa 9ª edição, em 2020, nós tivemos que realmente nos reinventar por conta da pandemia para que a FLUP pudesse ser realizada. Então, nós temos uma frente completamente nova, que é a FLUP Digital. Tem sido um desafio, um exercício importante, mas eu observo que também tem sido um espaço de resistência. Nosso ciclo de debates, Uma Revolução Chamada Carolina, fala sobre vários aspectos do legado de Carolina Maria de Jesus, essa mulher que antecipou o debate de lugar de fala em quase 60 anos. No processo formativo, que é esse que antecede a realização do encontro maior, nossa proposta é que 210 mulheres reescrevam, a partir das suas experiências pessoais, o livro Quarto de Despejo, que é um clássico da autora. Cada vez mais nós vemos que o Quarto de Despejo está mais atual do que nunca. Num momento em que precisamos reafirmar a democracia, a luta antirracista, a busca por direitos. Eu me sinto muito responsável nesse momento por fazer da FLUP um canal para essa discussão, dando voz para mulheres negras, especialmente as mulheres negras, dizendo que elas têm muito a partilhar das suas trajetórias, dando ênfase ao que tem sido produzido por essas mulheres enquanto militância social, enquanto campo literário, produção literária. E para nós tem sido
um orgulho, eu repito essa palavra orgulho, porque a gente se sente fortalecido quando nós somos responsáveis por espaços como esse, mesmo que a gente tenha sido desafiado para que esse espaço seja digital, né? Então, eu convido a todos, a todas, para que estejam conosco nesse momento que a FLUP pretende ser mais do que uma celebração da literatura, mas um potencializador na luta política, social, em tempos tão sombrios, em que mais do que nunca nós precisamos mostrar que nós somos mais, que nós somos fortes e que não vai ser uma minoria que vai esmorecer a nossa luta. Então, termino aqui o nosso papo com palavras do Écio, que ele tanto me ensinou. Somos peixes do mesmo cardume. E quando a gente fala que é cardume, é aquele momento da gente estar junto realmente para vencer qualquer desafio, qualquer adversidade. Eu falo que não é um clichê quando a gente começou a falar desde 2018, ninguém solta a mão de ninguém. Então, a FLUP, nesse momento, quer ser essa mão para segurar a mão de tantos que precisam, especialmente nesse momento político, social que a gente tem vivido. Somos fortes, somos muitos e venceremos. Acho que eu termino com essa palavra de otimismo de que a gente precisa acreditar que, apesar de, nós vamos vencer, nós vamos superar essa fase e vamos sair mais fortalecidos. Então, deixo aqui meu abraço a todos, um beijo e que possamos nos falar em breve. Obrigado, Dani. Conheçam a FLUP, gente. Olha que aula também que ela deu, que aula de vida, né, que a Dani deu pra gente. Sim, não, é muito maravilhosa, e é isso, necessária, né? A FLUP, eu acho que é um festival necessário e eu não consigo mais imaginar a arte, a literatura do Brasil de 2020 sem a FLUP, né? Eu acho que é impossível, é impensável, né? Porque enquanto você tem aí um festival que homenageia pessoas que são pró-golpe, na contramão você tem um festival que só tem gente preta na curadoria e na realização e nas mesas, e compondo mesas, e que abre esse debate para outras incidências, então pessoas trans, enfim, é muito rico, né? E com propriedade, com fineza no debate, com aprofundamento, né? Não é aleatório, não é, então vamos jogar um monte de preto ali para falar. Vamos pegar os nomes que estão mais em voga e trazer para cá, então, vamos panfletar. Só porque são mulheres ali para falar de qualquer coisa, para encher programação. Não é isso, é pensado, tem cuidado, né? E daí curadoria bem especializada mesmo, né? Aquela crítica que a gente faz sempre. Sim, né? E de vanguarda, saindo na frente em temas que a gente não está nem sonhando ainda em debater, esse ano homenageando aí a Carolina, que urgente também, né? Passou da hora. Então, assim, ensinando aí a FLIP como fazer, né? A FLIP que perde muito e não escolheu a Carolina Maria de Jesus como homenageada, mas uma gringa e que fascista pra caralho, racista. Então, nossa, ainda mais agora, né? Perde ainda mais o significado, né? Então aprende aí, FLIP, aprendam outros festivais, ouçam e aprendam. Obrigada. Ouçam a FLUP, é isso aí. Obrigada, Dani, obrigada, FLUP, por tudo, por essa consciência mesmo, de vida. E acho que a gente está quase chegando no fim, episódio gigante também. Sim, episódio grande, mas a gente tem feito episódios... As pessoas estão de quarentena, elas estão ouvindo a gente. Tá bombando. Com tempo. O episódio passado da Mersa foi muito legal, a gente está com muitos acessos e foi tão bonito, a gente teve um feedback tão bacana, um episódio de mais de 1 hora, né? Isso motiva a gente demais. Importante, não tem problema, não vou ficar presa a formato, não. Não, é o que você falou, o episódio é nosso, a gente faz o que a gente quiser. O podcast é nosso, a gente paga pra fazer, que é pra fazer do jeito que a gente quiser, entendeu? Não tô nem aí. Se não quiser ouvir 1 hora também, para de ouvir, pronto. Né? Assim, se a gente tivesse acertado entre nós, quem que vai falar que a gente não pode fazer? Ninguém, não tem uma pessoa nesse Brasil que vai falar que eu não posso fazer uma coisa. Ninguém manda. Aqui é anarquismo. Aqui é a gente que manda e os nossos ouvintes também que mandam. Vamos também deixar claro que também a gente está aberto aí para as pessoas. A gente não está sendo arbitrário, não.
Mas Sempre. tem um ponto que eu acho que é importante, né? Que a gente sempre se questiona sobre o que a gente, enquanto pessoas não negras, enquanto pessoas brancas, estamos fazendo diariamente para poupar a vida das pessoas negras. O que a gente está fazendo para que eles não morram, para que para de fato desentalar esse grito de que vidas negras importam, porque é insano que em 2020 a gente precise gritar que vidas negras importam e que a gente precisa lutar ainda por isso. É enlouquecedor, né? E eu não imagino o quanto seja para quem de fato está enfrentando isso na pele, né? Que está com um alvo marcado por conta da cor da pele. E daí a coletiva Virgínia, que surge em março desse ano, ela congrega, na maioria, mulheres brancas, tem mulheres negras também, mas majoritariamente mulheres brancas do mercado editorial e que têm lutado para promover o trabalho, não só das mulheres negras, mas para inserir, para essas questões curatoriais que a gente está falando, enfim, para usar do próprio privilégio para que, enfim, para combater aí o racismo, para combater o fascismo. E no episódio passado a gente até falou sobre a questão do posicionamento atravessado do curador do Jabuti, que terminou por renunciar depois de uma pressão feita justamente por essa coletiva. Então achei que era muito pertinente que a gente ouvisse a coletiva para, enfim, entender como é que funciona e como é que tem sido esse trabalho. A gente falou com a editora, que é a Flávia Lago, ela é nossa conterrânea aqui de Poços, mas vive em São Paulo, e falou um pouco sobre a coletiva, que é o nosso último áudio desse podcast, antes desse episódio, né, do podcast não, do episódio, antes de encerrar. Então vamos ouvir a Flávia? Vamos lá. Meu nome é Flávia Lago, eu sou editora, atualmente eu trabalho no Grupo Autêntica, no selo Gutenberg. Eu faço parte da coletiva Virgínia, um coletivo de mulheres do mercado editorial, que se reuniu pela primeira vez em 2017, com o objetivo de discutir um pouco a desigualdade no mercado editorial, e também as oportunidades de trabalho, como que a gente poderia construir uma rede de apoio feminina entre as profissionais do mercado editorial e as empresas, como que a gente poderia ampliar esse contato nas diversas atividades que cada uma de nós exercia, né, e exerce até hoje. Como que a gente poderia fortalecer, então, esse grupo de mulheres e também com o objetivo de discutir a desigualdade de gênero e as questões que nos afetavam desde aquele momento. Em 2017, a gente se reuniu, acho que por uma força também, porque muitas estavam sofrendo, ou a gente estava vendo o mercado passar por uma primeira grande crise, assim, né, com muitas demissões, muitas pessoas sendo demitidas das editoras. Então a gente teve esse início muito com essa vontade, né, de fortalecer a rede feminina, de indicações mesmo. A gente uma das primeiras ações da coletiva foi criar um banco de talentos, em que a gente tinha, então, ali num primeiro momento, com relação às mulheres que tinham começado desde o início, né, na coletiva, a gente foi adicionando outras pessoas e o coletivo foi crescendo. Então, a gente fazia um cadastro desde esse início, né, com as atividades que as pessoas exerciam, e assim a gente conseguia mapear um pouco, de acordo com algumas necessidades, as indicações. Aí a gente passou a se indicar, vamos dizer, né, para esses trabalhos e fazer coisas que promoviam, então, a indicação de outras mulheres. E depois isso expandiu não só para trabalho, mas também para pesquisa, para discussões de alguns temas, né? Isso tudo feito, na maioria das vezes, virtualmente. A gente, num primeiro momento, criou um grupo no Google, né? Um grupo de discussão no Google,
onde a gente troca essas informações. Fizemos algumas ações presenciais, algumas reuniões desde então de 2017, a gente fez algumas reuniões presenciais em que a gente chegou a discutir o ponto de criar grupos de trabalho para pesquisas ou então para ações mais efetivas e distribuir um pouco com que cada uma poderia contribuir ou a disponibilidade de cada uma de estar presente ou não, né? E, enfim, também participamos de algumas manifestações. O 8 de março sempre foi um momento que a gente buscou estar juntas e também divulgar essas manifestações. No caso, em 2019, a gente participou das manifestações contra os cortes na educação, o 8 de março também. Também fomos, em 2018, representando a coletiva, também fomos na manifestação do Ele Não, aqui em São Paulo. Enfim, hoje o coletivo tem 213 participantes. Nós temos aí um objetivo de ampliar a participação com mulheres de diversos lugares do Brasil. A nossa intenção é fazer com que a coletiva seja o mais diversa possível e que a gente possa atingir também outras regiões. Nossa última ação recente foi somar, né, a nossa voz a uma manifestação, né, a um manifesto de, vamos dizer, de repúdio contra o antigo presidente do Conselho Curador do Jabuti. Então, nós nos reunimos e fizemos, então, aí uma carta aberta, nos colocando, então, como profissionais do mercado. E o nosso objetivo, depois dessa ação agora que teve uma visibilidade, enfim, a gente conseguiu, vamos dizer, finalmente, desde 2017, a gente fazia as discussões entre nós, né, internamente, e nunca tínhamos publicado algo na imprensa ou feito algo publicamente, mas agora com essa última ação a gente achou que seria necessário fazer isso, nos colocar, nos posicionar. Então, com essa ação nós fizemos nossa primeira aparição pública e com isso agora a gente tem esse objetivo de fortalecer, de organizar, de melhorar a nossa comunicação entre as mulheres e fazer com que essa coletiva se expanda, né? Que a gente consiga atingir muitas mulheres que estão no mercado editorial nas diversas regiões do Brasil e também promover ações, debates, discussões que são tão caras nesse momento, né? Que a gente precisa bastante se reunir, se fortalecer. Então, esse é o objetivo da coletiva Virgínia, que foi uma coletiva criada também inspirada no livro Um Teto Todo Nosso, da Virginia Woolf, e para justamente criar esse espaço acolhedor, esse teto todo nosso, né? Esse espaço onde as mulheres se sintam acolhidas, elas se sintam representadas, elas se sintam à vontade para discutir essas questões profissionais e que a gente possa avançar e conseguir, de fato, melhorias e estar presente nessas ações também, né? Somar a nossa voz a várias ações, já que a gente está vivendo num mundo hoje que a gente vê esse avanço aí do fascismo, das instituições de poder sendo tomadas, né, pela ideologia fascista, em que não há abertura para o diálogo e para a discussão. Então, a coletiva Virgínia, ela vem justamente com mais força ainda agora em 2020 para a gente poder atuar e abrir esse espaço de discussão acolhedor e também colocar as nossas questões mais abertamente,
buscar melhorias. Então, a gente pretende fazer com que essa coletiva realmente se desenvolva esse ano, né? Com a ajuda de muitas mulheres, mais mulheres ainda, né? E logo mais a gente vai estar organizando as redes sociais da coletiva. A gente já tem um Instagram, a gente está montando um grupo no Facebook e também um formulário que a gente está desenvolvendo ainda essa semana para poder receber novas inscritas, né, que possam participar nas diversas áreas aí da coletiva. É isso, obrigada. Encerramos em grande estilo, encerramos as participações em grande estilo, Jéssica. Sim, eu estou super entusiasta também da coletiva. Feliz, eu acho que trabalho bonito muito também. Importante. Eu acho que quanto mais mulheres se unindo, isso reforça muito um posicionamento de que quem vai mudar de fato as coisas são as mulheres, né? De que quem está aí na vanguarda também de tudo, inclusive do mercado editorial, são as mulheres que estão mexendo tudo, que estão fazendo tudo. É impressionante como a gente tem que fazer tudo. Mas é isso. É uma coletiva muito bacana, vale muito conhecer, se ligar nas redes, enfim. Tem um formulário também aberto para quem quiser preencher e fazer parte. Sempre bem-vinda, né? É isso aí. E vamos para aquele quadro que todo mundo ama. Todo mundo gosta, todo mundo fica na frente aí, anotando. Aquele quadro tudo. na sua estante. Sim. Ou na minha estante, né? Quando eu falo é na minha estante. Você fala na sua. Mas é que eu amo essa música da Pitty. Na verdade, eu batizei o quadro desse nome por causa da música da Pitty, tem que confessar. Qual é o seu livro, Jéssica Balbini? Eu vou deixar de indicação hoje o da Cidinha, o hashtag Parem de Nos Matar. Porque é urgente, eu acho que quem ainda não leu precisa ler, precisa conhecer. Eu poderia passar horas falando aqui de livros que discutem questões antifascistas e questões antirracistas. Me interessa muito e eu mergulho muito nessa literatura, porque eu acho que não é favor nenhum, não é mérito nenhum, é obrigação. A gente passou muito tempo lendo pessoas brancas, homens brancos, sobretudo, então a gente precisa reparar historicamente isso também. Então a gente precisa ler mulheres negras, a gente precisa ler o que as pessoas estão dizendo, a gente precisa entender o que é fascismo, o que é racismo e qual que é a nossa parcela de contribuição pró e contra. Então, como é que a gente pode usar do nosso privilégio, do nosso próprio racismo para deixar de ser, né, para ser um pouco menos. Então, muito legal. Deixa esse livro aí da Cidinha, porque tem uma coisa também que é muito política, né? Porque é muito bonito, por exemplo, eu chegar aqui, fazer esse episódio, chegar no final e indicar o livro do Homem Branco, entendeu? E aí, na prática, no meu dia a dia, eu não comprar livros de pessoas negras e, ainda que eu compre, eu não ler. E aí eu não ajudo em nada no debate, né? Eu não contribuo, no fim das contas, em nada. Eu vou, falo, faço bonito, fico bonita na foto, mas na prática eu tenho, de fato, entendido, eu tenho levado isso adiante, eu tenho colocado isso para frente. Então fica essa questão para pensar, fica esse livro da Cidinha, conheçam, comprem, leiam. E o seu que tem na sua estante? Eu vou indicar um livro que eu gosto muito, que é Como Conversar com um Fascista, da Marcia Tiburi. Eu ganhei da minha tia esse livro, eu gostei muito. Eu acho que a minha tia que deu esse livro, ela não é uma pessoa politizada, mas eu acho que alguém falou para ela que eu ia gostar desse livro, ela me deu. É um livro que conversa muito com esse momento também, dessa discussão que a gente estava falando. Eu quero indicar um outro livro, já em uma ficção, um romance, que é A Segunda Pátria, do Miguel Sanches Neto. É um livro que eu li já tem um tempo, é muito bacana, é como ele faz uma remontagem como se o Brasil tivesse aderido ao nazismo. Ele é um escritor paranaense, então lá no sul, lá em Curitiba, o pessoal falava muito dele, mas ele parte dessa pergunta, assim, como seria se o Brasil, lá em 38, o Getúlio Vargas, ele tivesse firmado uma aliança com a Alemanha nazista. Então ele vai fazendo essa discussão, né? Ele faz uma pesquisa sobre a infiltração do nazismo na América do Sul, na Segunda Guerra Mundial, e ele conta a história de um engenheiro, que chama Adolfo até, sugestionado aí, né, Adolf, o personagem é negro e ele torna-se perseguido pelo sistema, né? Ele tem o direito suspendido, assim como todos os outros negros, ele torna-se um escravo, né? Não diferente do período colonial, então ele remonta para os dias atuais o período colonial, no sentido legítimo, né?
Hoje a gente tem a escravidão no sentido ilegítimo, mas dentro do cenário nazista que ele traz, né? E ele conta também a história de uma mulher, a Eta, enfim, é uma história bem legal, faz a gente pensar muito como que se desenvolve, aonde que a gente conversa com o nazismo no dia de hoje também, ainda dentro desse prisma de ficção dele, lutando com esse prisma de realidade que a gente vive. É isso. Muito bom. Vou procurar para saber, vou procurar para ler. Já quero conhecer, sim. Já quero ler, sem dúvida. Vamos pro fim, então. É isso. Vamos terminar, então, nosso episódio? É difícil, né? A gente conseguir terminar, mas a gente precisa, né? Porque ficou gigante. Você. Estou com saudade de você. Falo isso todo episódio. Saudade de te dar um abraço longo. Eu também tô com muita saudade. Por favor, vamos logo. ver. Logo. Beijo a todo mundo que participou, e a gente está disposto a ouvir dicas, ouvir sugestões de participantes, só mandar lá no nosso direct. Às vezes a gente demora um pouquinho para ver, mas a gente responde todo mundo, e valeu. Sim, sem dúvida, obrigada. E lembrando que eu ainda tenho, né, o financiamento no ar, contribui com o Rabiscos também, apoia.se/Jéssica Balbino. Por favor, entre lá. A gente tem também no link lá no Margens, tem todas as dicas, todos os caminhos também. E valeu, beijo a todos. Beijo, bom falou, dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau.